Na aula de hoje eu vou ensinar a fazer uma guirlanda bem florida. Eu sou a Luciana Deliche, especialista em bolos pintados e flores comestíveis, e aqui vamos realmente puxar a sardinha para o nosso lado e fazer uma guirlanda de Natal bem florida para ela ficar com um clima diferente, porém tão linda como todos os temas aí natalinos. E aqui essa aula vai ficar disponível até a meia-noite do dia de hoje, porque depois ela é exclusiva do curso Doce Presente de Natal que está aqui embaixo na descrição. Então é logo o primeiro link, entra lá, tem todas as informações a respeito do curso, tem recheio, massa de bolo, enfim, tem muito conteúdo, biscoito, enfim, panetone, é muita coisa. E entra lá, pega toda a listagem e essas aulas não vão ficar por muito tempo, então corre para entrar no curso para dar tempo de você produzir bastante coisa e ganhar muito dinheiro nesse Natal. E aqui eu tô com muita coisa que não tá realmente fazendo muito sentido. Um pote de farinha, flores, enfim, isso aqui porque vamos mostrar o passo a passo de como fazer essa guirlanda de uma forma bem simples, mas, claro, utilizando aqui todos os materiais que a gente tem acessível. E essa flor a poinsettia, ela já está no curso, mas essas flores aqui, que foi realmente o que eu quis usar para dar um ar mais festivo, elas não estão no curso, porém eu vou deixar o link de todas as aulas, são 3 aulas que elas estão disponíveis no YouTube, então vão ficar aqui embaixo também na descrição. Se você estiver assistindo essa aula depois no curso, você vai assistir só clicando nesses links, tá bom? E aí você consegue assistir todas essas aulas que vão ser um plus, aqui um a mais para esse curso natalino. Então, bora trabalhar? E agora, para a gente começar a estrutura da guirlanda, já que todas as flores estão prontas, a gente vai precisar de um arame número 20, porque ele tem que ser mais firminho para a gente ter realmente estrutura. E a base, eu vou usar esse arame que ele é mais gordinho, tá vendo? Esse aqui é um arame de artesanato, ele é de alumínio. O nome dele que tá aqui na embalagem é Arame Art Clean na cor prata. Com certeza você pode encontrar aí em lojas de artesanato, esse aqui é dessa marca, Kit, mas em lojas de artesanato e até mesmo online você consegue encontrar esses arames mais grossinhos e tem de várias cores, tem prata, dourado. Eu aqui não vejo sentido em relação à cor porque eu vou forrar com fita floral, mas se você quiser utilizar ele na cor de base, não tem problema algum. Então eu já vou aqui abrir. E ele, ó, é bem macio, ele é fácil de lidar. Mas, se você quiser, vem aqui, olha, com um alicate, torcer ele aqui um pouquinho, essas pontinhas. Mas ele é bem maleável. Então, é fácil da gente trabalhar com ele e deixar também na posição que a gente quer. Apesar dele ser maleável, ele não volta, ele não tem memória, ele fica exatamente na mesma posição que a gente deixou, tá vendo? Então, eu vou aqui desenrolar um pedaço e eu quero encapar ele numa área razoável. Então, eu tô pegando aqui, olha, um pedaço grandinho, porque eu vou enrolar ele várias vezes. Eu não vou passar uma medida exata, você precisa de uma medida exata, porque ele pode ficar com um pedaço um pouquinho a mais em algum momento, não tem problema, e vai depender também do tamanho da guirlanda que você deseja. Então, eu cortei aqui mais ou menos, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4 voltas, e só vou aqui, olha, desentortar um pouquinho para facilitar a minha vida na hora. Ó, tô esticando
Tô aqui só esticando ele para facilitar na hora de passar a fita floral. Então ele fica todo retinho aqui, ó, que aí facilita. E eu vou encapar ele por inteiro, tá? Para manter essa estrutura da mesma cor. Por que que eu tô encapando de marrom? Porque eu tô com o galho da cerejeira em marrom. Então, na hora do acabamento, fica muito mais bonito. Mas você pode, se for fazer com outras flores, pode fazer também essa base verdinha, ou como falei, não encapar, deixar ele assim, na cor mesmo, e só montando o arranjo por cima. Aí fica a seu critério. E aqui eu vou tirar um pedaço grande de fita floral, mas conforme eu for precisar, eu posso fazer emendas, não tem problema. Então, estiquei a fita toda para ela pegar o efeito de cola e vou só encapar toda a fita, todo o arame, perdão. Então, venho aqui na pontinha e vou aqui encapar ele todo. Ó, eu vou girando o arame e aqui, ó, eu vou só girando o arame e puxando a fita para baixo, igual a gente encapa um arame floral normalmente. Olha lá, aqui faltou, eu fiz mais ou menos o cálculo agora, depois que eu estiquei bem o meu arame, eu tô aqui perto de 1,30 m de arame, tá? Só para você saber exatamente a quantidade que eu vou usar. Então, faltou um pouquinho de fita, vou pegar outra e fazer a emenda. Então, peguei mais um pedaço, estico para facilitar, coloco, deixa eu botar assim para ficar mais fácil de enxergar, coloco aqui exatamente na posição, uma fita vai colar na outra, olha, então não tem mistério, você consegue fazer emenda caso haja necessidade. E aqui segue do mesmo jeitinho, vem girando o arame e com a outra mão vai posicionando e colocando, olha, a fita sempre para baixo, tá? Na diagonal para baixo, porque aí você consegue encapar com mais facilidade. Então, meu arame foi todo encapado, então tá aqui de ponta a ponta. Vou deixar ele quietinho aqui de lado um pouquinho e vou repetir o processo com esse arame aqui, número 20. Esse aqui, como é menorzinho, é bem mais fácil. Repito o processo. Olha lá, novamente, faltou um pedacinho. E aqui, muita gente me pergunta, mas por que você usa fita inteira? Eu não quero que isso fique delicado demais. Então, nesses casos, quando a gente está lidando com galinhos, eu gosto de usar a fita inteira para fazer mais volume, tá? Então, ó, só puxar com a mão mesmo e aqui tá todo encapadinho. E o que eu vou fazer? Eu vou cortar alguns pedaços de mais ou menos aqui de 3 a 4 centímetros. E aqui, deixa eu pegar esse que tá maiorzinho, que ele ficou menor. Aqui eu vou simplesmente pegar um alicate bem no centro, desses assim, de precisão, ó, e vou dobrar para fazer um ganchinho, porque é dessa forma que eu vou fixar a guirlanda no bolo. A guirlanda, ela é toda enroladinha, então, para conseguir prender no bolo, eu vou usar esses ganchinhos na mesma cor. Por isso, eu também forrei aqui de marrom. Então, olha lá, seguro aqui bem no meio, bem facinho, tá vendo? Então, tenho aqui alguns ganchinhos e conforme for você pode, inclusive, fazer mais, mas é importante esse ganchinho deixar aqui separadinho para a hora da montagem. E agora sim, chegou a hora aqui desse pote. Na realidade, é um pote que você tiver acesso, pode ser lata,
até mesmo um bolo de isopor, por que não? Mas eu quis pegar aqui para ser mais pesadinho e ser mais fácil de conseguir manusear e dobrar esse arame, moldar da forma como a gente quer. Então, eu começo aqui, olha, apertando e vou aqui simplesmente girando, envolvendo. Olha lá, eu tô girando o pote, com a outra mão eu tô empurrando o arame para pegar essa forma arredondada. Então, como eu falei, não vai dar uma forma completa, eu só quero, olha, conseguir deixar aqui mais redondinho. Se eu soltar, ele, claro, vai abrir, mas é só, se você quiser posicionar mais justinho, vem puxando. E é legal, inclusive, deixar um pouquinho maior do que o outro, mas vem aqui, ó. E aí, eu vou segurar uma das pontinhas, deixa eu tirar aqui, e vou pegar um pedacinho da fita floral e prender, exatamente para eu não escapulir essa forma. Então, eu consigo deixar aqui, ó, bem firminho, pronto. E aí sim, olha, do outro lado, se eu quiser deixar um menor, um maior, trocar um pouquinho aqui a forma, eu posso, mas eu vou deixar tudo do mesmo jeitinho, ó, um pouquinho desencontrado, tá? Vou aqui movimentando com a mão, porque a guirlanda não precisa ser muito certinha. Então, olha, para ter cara até de realmente de galho, é legal a gente dar umas entortadinhas aqui um pouquinho, tá? Eu fiz a forma, porém, na mão eu vou aqui desentortando um pouquinho para um lado, para o outro, pra gente conseguir, opa, desamarrou aqui, pra gente ter esse efeito realmente mais rústico um pouco de, olha lá, como se fosse realmente um tronco. Certo? Então, prendo os dois lados com a mesma fita floral. Agora, claro, eu como estou fazendo com esse efeito de galho por estar marrom e utilizando flores com galho marrom, eu quis fazer esse efeito um pouco mais rústico, puxando aqui os galinhos. Mas, se você quiser fazer realmente todo verdinho ou metalizado, não tem problema, deixa bem redondinho mesmo, bem bonitinho para conseguir fazer aí o efeito desejado, tá? E aqui, a partir desse ponto, eu consigo entrar agora com os galhos da flor e prendendo aqui no entorno, porque esse galinho, ele é maleável, então eu consigo vir aqui e montando e moldando, simplesmente fixando, não preciso já enrolar com esse galho, porque vai ficar confuso. Então aqui, olha, eu vou posicionando, inclusive deixando também alguns galinhos para dentro, outros para fora, não pegando o contorno exatamente certinho para fazer com esse feitio mais rústico. E outra coisa legal é deixar essas pontas aparentes também, fazer esse efeito aqui, olha, de pontinhas, para ter também esse ar mais rústico. Eu vou pegar aqui a fita floral e vou começar, fixo mais aqui para base. Então, já comecei só de botar um galinho, olha como já fica o efeito. E eu vou deixar assim realmente algumas pontas saindo. Então, nesse ponto aqui, eu posso colocar mais um amarradinho. Então, venho aqui. E eu não vou, nesse caso aqui, eu prendi em todos. Aqui eu vou prender só em uma, tá? Não vou prender em toda a armação. Então, eu venho, passo a fita aqui por dentro e vou fixar só em uma. Em alguns casos, eu posso fixar na do meio, no outra na ponta, mas para
não ficar tudo muito juntinho, para ter mais esse efeito de realmente natural. Eu vou pegar os galhos que eu tiver maiores e vou fazer inicial, depois com os menores eu venho colocando acabamento. Mas deixa uma área por conta da outra flor maior para depois encaixar ela aqui. Mas eu não vou montar ela aqui de cara, porque ela tem essa estrutura mais grossa e para fixar nesse arame aqui não vai ficar legal. Então eu deixo uma área livre, vejo mais ou menos a área que eu preciso para deixar ela livre e aí sim depois eu vou fixar a guirlanda no bolo e posicionar essa flor que é maior. E aí a gente consegue, inclusive, ver o local que fica mais harmônico, mais bonito para colocar no bolo. Então, olha, eu vou pegar para esse outro lado, então deixa eu virar aqui o galinho e vou prender fazendo esse primeiro acabamento aqui também. Então, vou descer e cruzando, que eu acho que fica super bonito, cruzar aqui as flores, olha, como faz um efeito bem interessante. Então, como eu falei, eu vou fixar agora no aro de dentro, nesse daqui eu fiz de fora e agora eu vou fazer no do meio, vou fixar nessa parte que tá aqui do meio. Então, eu vou passar a fita floral bem no meio, enrolo para um lado e enrolo para o outro. E eu consigo colar e aqui fixar. Como a gente tem essa área de movimento, você pode abrir um pouquinho e depois só volta para o posicionamento. Outra coisa que é legal a gente pensar é a parte do posicionamento também das folhas. Então, vira sempre as folhinhas para a parte da frente. Então, pega aqui, olha, tanto as flores quanto as folhas, para na hora da montagem, deixa eu puxar aqui, na hora da montagem aqui no bolo, a gente conseguir que fique tudo visível. Então, coloca sempre bem para frente, que isso facilita também a nossa vida. E agora eu só vou brincando, inclusive colocando até um pouquinho aqui na parte interna. Olha, eu posso botar tanto na interna quanto na externa. Eu vou brincando e botando mais flores. E aí essa guirlanda vai ganhando mais volume. Então, olha como ela realmente... A gente pode brincar aqui, um lado com mais volume, o outro com um pouquinho menos. Enfim, a gente vem aqui preenchendo, mas eu vou deixar esse ladinho aqui para colocar a parte da poinsettia. Então, eu vou realmente preencher todo o outro lado, deixar mais rico desse outro lado para colocar a poinsettia desse daqui. E vou deixar essa parte aqui para o topo. Então, vou deixar esse ladinho aqui. Assim, eu gosto, inclusive, de botar o posicionamento. Pode até colocar aqui embaixo, botar em equilíbrio, mas eu acho bonito colocar assim, de ladinho, ó. Eu acho que fica bem harmônico. Então, continuo aqui. E sempre tomando bastante cuidado para um arranjinho não tampar o outro. Então, vem posicionando as folhas. Como a gente está lidando com a estrutura toda de arame, é muito mais fácil você fixar aqui pelo arame e também movimentar tanto as pétalas quanto as flores pelos arames. E essas pontas que vão ficando, vem girando para ficar realmente com um ar bem natural aqui, da mesma forma que todos esses galinhos que a gente tem saindo aqui da ponta também vão dar esse ar mais natural. E depois é só vir moldando um pouquinho mais, conforme a gente vai movimentando aqui, a gente vai mexendo, entendendo um pouquinho melhor essa estrutura.
Então, agora o meu último galinho. Olha como é que já tá bem interessante. Eu poderia fazer exclusivamente de cerejeiras, inclusive até ao longo do ano, por que não? A gente pode brincar aqui e fazer vários estilos de guirlanda ao longo do ano, utilizando somente flores. Fica muito bonito e até para a época de Páscoa também fica muito legal. Então você pode aí brincar. E aqui, olha, eu vou fixar deixando assim bem tortinho para frente e fixar só essa pontinha aqui para a gente ter essa área que sobe só em um dos lados. Olha lá. Então eu venho aqui realmente torcendo todos eles. Então, a primeira estrutura aqui da guirlanda, agora eu vou fixar isso no bolo. Então, escolhe um ângulo legal. Eu vou colocar ela não centralizada de fato. Eu vou dar uma mexidinha aqui pro lado e deixar aqui na altura uma parte. Eu poderia perfeitamente centralizar aqui, mas eu gosto de deixar assim uma área mais alta. Eu acho que fica super bonito. E eu vou começar a fixar aqui por baixo. Então, eu venho aqui com o ganchinho e vou prender mais de um, inclusive. Agora que eu tenho a base, eu começo a prender nas laterais. Então, eu vou fixar aqui essa lateral. E é importante que realmente esses ganchinhos eles sejam da mesma cor. E caso fique algo aparente, você só posiciona aqui uma florzinha. Para segurança, eu vou fixar aqui o outro lado também, aqui na parte de cima, mas não precisa pegar todas as voltinhas, uma só já é suficiente. Então eu vou fixar aqui no topo, só para a gente ter segurança. E essa guirlanda, olha, ela tá fixa em todos os pontos. E aí, agora eu só vou escolher a área mais bonita da poinsettia e vou posicionar aqui. Como eu estou lidando com um bolo falso, eu vou utilizar aqui o alicate para me ajudar a introduzir a flor. Se tivesse trabalhando com um bolo de verdade, a gente não tem necessidade, é só colocar a flor protegida e vem só arrumando e fica já nesse ponto um baita bolo natalino. Eu tenho aqui, só vou abrir um pouquinho mais as flores para a gente conseguir deixar ele mais bonito ainda, olha lá. Então, brinca aqui com as pontinhas, vem abrindo as folhinhas. Quanto mais a gente abre as folhas, mais interessante fica. E a volta dele todo. Mas claro que eu não vou deixar de tocar aqui, botar um toquezinho de pintura. Eu vou colocar aqui umas pinceladas fazendo o efeito dessas folhinhas. Então, eu vou pegar um verde mais ou menos no mesmo tom, é um verde mais amarelado. E aí, olha, aqui próximo da área onde a guirlanda está, a gente faz um acabamento também de folhagem. Então, nesse ponto aqui, eu posso colocar aqui, olha, uma folhinha, só uma pinceladinha. Então, eu venho com um pincel longo, esse aqui, ele é de número 3, e eu vou pegar simplesmente fazendo esse movimento, encostando mais o pincel na base e depois venho soltando, encostando só a pontinha do pincel. E olha lá, faço isso com mais de uma folhinha.
e a gente aqui já fica com um efeito de base bem interessante. E no caso, como é uma guirlanda, eu não vou colocar nada para fora de pintura, porque não vai fazer o efeito do 3D, que a gente já tem todo o contexto aqui. No máximo, eu posso botar para fora aqui na base, mas todo o contato eu vou colocar realmente para dentro. Então, olha aqui, muito cuidado para não sujar a florzinha. Então, eu subo a florzinha ali, coloco uma folhinha aqui para dentro. A mesma coisa aqui na base. Sempre um acabamento de folha no contexto de um arranjo floral, colocar uma pinturinha, você faz aquele efeito de dúvida, o que é realmente pintura e o que é 3D. Eu particularmente gosto muito desse conceito. Então, a gente brinca realmente para enganar os olhos. E aqui, realmente, olha lá, eu tô só nesses pontos que são visíveis, que eu preciso ter mais alguma outra coisinha, realmente aqui das flores não, perdão, das folhas. Então, agora que eu fiz essa base, eu venho com um pincel fininho e vou pegar um toquezinho de marrom ou preto com esse verde, só para fazer o acabamento aqui, olha, interno, para fazer os veios da folha. Então, eu venho seguindo o modelo dela, faço essa voltinha e puxo uns tracinhos para o lado. Lembrando de só encostar a ponta do pincel. Nesse caso, para fazer os veios da folha, nunca encoste o pincel inteiro, é sempre a pontinha. Esse aqui é um pincel de detalhe, pode ser chamado de pincel agulha ou mesmo um pincel longo 00. Mas é importantíssimo que você siga a forma da folha, não faça o veio reto, que fica esquisito. Então, se ela tá aqui curvadinha, olha, vem puxando, curvando também. E aqui a guirlanda com o bolo completo, como eu falei, esses toquezinhos de pintura, esse acabamento que realmente engana, você não sabe o que é 2D, o que é 3D, então faz um contexto geral, é importantíssimo que você faça no mesmo tom, no caso da folhagem aqui, folhagem se for fazer a flor da mesma forma. Aqui eu vou dar outras sugestões que você poderia aplicar bolinhas, até mesmo um laço de tecido comestível. Você pode usar e abusar da criatividade e um toque especial que você pode fazer, inclusive pintado. Faça uma transferência, escolha uma frase bacana, um Feliz Natal, ho, 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 enfim, boas festas, mas coloca numa letra bonita, posiciona de acordo com o tamanho da sua guirlanda, posiciona aqui no centro e faça uma transferência. Se você souber fazer a mão livre, ótimo, faça a mão livre, mas faz a letra bonitinha com uma transferência, como eu disse, proporcional ao tamanho da guirlanda. Então, depois que você tem a sua guirlanda pronta, de acordo com o seu bolo, faça ali a medida da frase que você quer, da palavra que você quer colocar aqui. E nesse caso, por exemplo, eu poderia colocar com um toque de bronze, ficaria muito bonito, até mesmo com esse tom do verde ou, por que não, o próprio marrom, que vai ficar super festivo, um dourado, enfim. Aqui você pode usar e abusar da criatividade ou, se não quiser aplicar flores, pode colocar sementes, toquezinhos de pimenta, enfim, tem várias pimentinhas que a gente pode aplicar aqui, ou até mesmo frutas, por que não? Faça aqui uma guirlanda toda de romãs ou morango, enfim, esse ar fica muito natalino e da mesma forma, como eu falei, pode sim
repetir esse efeito de guirlanda ao longo do ano, não só no Natal. Aqui, como a gente tem a poinsettia, fica um toque bem natalino, mas claro, você pode usar com outras flores e montar um bolo só mesmo com essa guirlanda. Quando você quiser fazer um trio, por exemplo, de bolos, faça um com uma guirlanda que vai ficar muito bonito. E na Páscoa, por que não fazer um bolo de guirlanda bem florido, também bem interessante, com toques ali de acordo com a decoração que você for fazer. Ou mesmo para que, nesse caso, a gente tá com rosa, mas se você for seguir aí para o vermelho, ou no caso da Páscoa, colocar um toquezinho de azul, pode botar aqui algumas lavandas que fica com um ar super interessante para Páscoa também. E, enfim, pode usar e abusar da criatividade. Bom, qualquer coisa, comenta aqui embaixo que eu vou te responder o quanto antes. E eu te espero na próxima aula.